A melhor escolha. O minuto ruim. Já percebeu o tanto de coisas que podem acontecer em um minuto, sejam elas boas ou ruins? O problema é que prestamos mais atenção nas coisas ruins do que nas coisas boas, por quê? Talvez porque as coisas ruins nos afetem mais. Elas têm mais impacto do que as coisas boas. Então vamos falar primeiro dessas coisas ruins. Elas estão ligadas, na maioria das vezes, às decisões que tomamos ou deixamos de tomar. Às vezes temos tempo de pensar antes de tomarmos uma decisão, outras vezes ela tem que ser tomada rapidamente, e, outras, nem a vemos acontecer. Por exemplo, se você está em dúvida se vai ou não pegar um serviço, investir num empreendimento, fazer um negócio, etc., então tem tempo para pensar, calcular os riscos, medir os prós e os contras, e finalmente tomar a decisão. Entretanto, quando estiver dirigindo, por exemplo, e se ver numa situação de perigo, tem que fazer uma escolha rápida, nesse momento, age mais por instinto, do que pela razão. Qual a diferença entre uma decisão e uma escolha? Vamos analisar. Decisão é uma resolução tomada após um juízo ou após o julgamento dos fatos. Ela está ligada ao nosso primeiro exemplo. Já a escolha, é a preferência que se dá a uma coisa entre outras. Para fazermos uma escolha, devemos ter duas ou mais opções ou oportunidades. Recentemente, vi na televisão, um jogador que teve que fazer uma escolha rápida, acabou falhando e entregou o ouro. Na linguagem popular, o futebol tratava-se de uma final da Libertadores da América, o jogo estava 1-1 e se encontrava na prorrogação. O zagueiro atrasou a bola para o volante, que era o último homem, ele tentou dominá-la, mas a bola insistiu em fugir dos seus pés. Parou no pé do atacante do outro time que não desperdiçou a oportunidade, chutou-a ao gol e definiu o placar. O outro time foi campeão enquanto o seu saiu derrotado. Mais derrotado estava ele, por entregar o jogo. Na entrevista coletiva, o técnico disse: "Só erra quem está jogando." É a mais pura verdade. Na vida é assim, só erra quem está vivendo, tentando acertar. Se o zagueiro não tivesse tocado a bola para o volante, se o volante não tivesse tentado dominá-la, se o técnico não tivesse escalado o volante, se o volante tivesse se machucado num jogo anterior, se o técnico fosse outro, aí entra uma porção de "se" para tentar mudar uma coisa que já aconteceu, ou pelo menos para aliviar a culpa. Esse jogador, por mais que tenha feito um bom campeonato, vai ser lembrado pelo erro que cometeu, vai ter que se superar, trabalhar o seu psicológico e dar a volta por cima. Quando algo ruim acontece na nossa vida, ficamos marcados por aquele acontecimento. Vira e mexe, a nossa mente, a nossa memória e os nossos pensamentos nos levam de volta àquele episódio. Então começamos a imaginar e a questionar: se eu tivesse feito dessa maneira? Se eu não tivesse feito daquele jeito? Nesse momento, passamos a usar a imaginação para viver no passado, quando deveríamos usá-la no presente, isso por causa de alguns minutos ou segundos em que tomamos uma decisão errada. O sentimento de culpa, por termos tomado uma decisão, ou feito uma escolha errada, muitas vezes nos corrói por dias e dias. Mas, quem pode determinar a precisão das nossas escolhas? Não podemos deixar de viver por causa das escolhas erradas que fazemos. É certo que temos de aprender com os nossos erros e seguir adiante. Se der para consertar ou corrigir alguma coisa, melhor ainda. Porém, não podemos seguir em frente errando constantemente, mesmo que sejam novos erros. É bem verdade, que tudo passa, provavelmente hoje, você nem se lembre daquele problema que teve, nesta mesma data, há um ano atrás. Ele passou, e junto com ele, todas as mágoas, remorsos ou ressentimentos. O contratempo é que o erro cometido hoje, só vai ser esquecido, provavelmente, daqui a alguns meses ou anos, e não temos todo esse tempo. Envelhecemos, ficamos doentes, a vida acaba e morremos. Quando nos damos conta, perdemos muito tempo, errando. Isso, sem falar nos transtornos psicoemocionais que tais erros nos trazem. Tudo por causa de um minuto no qual tomamos aquela decisão, ou fizemos aquela escolha errada. O erro e o pecado.